E os desafios da pandemia para o agronegócio brasileiro ainda não terminaram. Toda a produção agropecuária nacional continua tentando se readaptar a este novo momento. E aqui no Notícias Agrícolas a gente tem tentado trazer as últimas informações para que você saiba de tudo que está sendo feito para se adaptarmos a esse novo normal. A gente precisa passar por esse momento de adaptação, a gente precisa entender como é que as cadeias produtivas estão fazendo isso e, mais do que isso, como as nossas relações comerciais estão sendo estabelecidas com os nossos principais parceiros pelo mundo todo, para que o nosso setor continue atuante como está e ampliando mercados como está. Para a gente entender um pouco mais disso, desses novos desafios que a gente tem no pós-pandemia para alguns países, durante a pandemia para alguns países e o que esperar daqui para frente, a gente convidou para participar conosco de uma entrevista novamente aqui no Notícias Agrícolas o Flávio Bettarello. Ele é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Flávio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você com a gente novamente. Boa tarde, Carla. Boa tarde, espectadores. O prazer é todo meu. Uma honra poder estar aqui novamente para esse bate-papo com vocês. Muito obrigada. Flávio, eu quero começar a nossa conversa com um documento que você me mandou, né, de uma conferência ou de uma reunião com representantes internacionais, né, líderes internacionais, e a consultoria Eurásia, que é uma consultoria muito respeitada no mundo todo, que traz aí trata de trazer esses panoramas. E para a pandemia do novo coronavírus não tem sido diferente. A Eurásia também tem trazido suas perspectivas, suas projeções. Então, eu queria que você comentasse um pouco de como foi essa reunião, esse encontro, essa troca de ideias, né, e de iniciativas que os principais países têm tido para realmente trazer a manutenção dessa atuação do agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo todo. Assim como eu sou muito grato ao Notícias Agrícolas por sempre dar o espaço aqui para nós podermos trocar nossas ideias, também queria registrar meus agradecimentos ao Eurasia Group. Como você disse, é uma consultoria de risco político respeitadíssima, e eles fizeram essa abordagem para que nós tivéssemos um bate-papo, enfim, com os clientes deles, que reúnem grandes formadores de opinião internacionais, também muitos clientes importantes aqui no Brasil, para discutir de uma forma franca a atualidade e o futuro do agronegócio brasileiro e como o agronegócio brasileiro se insere dentro da estratégia do governo e do setor privado do Brasil para a recuperação pós-pandemia. Então, na verdade, foi um exercício de análise do estado da arte, de como nós estamos hoje, e também uma troca de ideias e de visões de como nós vemos o futuro. Foi muito importante essa conversa, porque ela veio na esteira de diversos movimentos que nós temos observados. Para aqueles que têm nos acompanhado, houve recentemente o envio de uma carta de grandes investidores institucionais manifestando preocupação com aspectos ambientais do Brasil. Nós estamos aí, como você muito bem mencionou, com o desafio da pandemia atual. Também estamos com engajamento com diversos países, tanto para questões de sanidade de produto, e essas discussões principalmente no âmbito bilateral, mas também várias discussões no âmbito regional e multilateral para manter as mercadorias fluindo. E já estamos também no estágio de discussão de como nós vamos conformar aí a organização das cadeias agroalimentares no pós-pandemia, né? Então, nós temos usado muito o conceito de build back, que é construir de volta, né? Então, como nós vamos construir de volta as nossas relações nesse novo normal? E nessa oportunidade com o Eurasia, diz que a nossa visão aqui do MAPA e aqui do Brasil é de build back better, better no sentido de melhor. Nós queremos sair da pandemia não de volta para onde nós estávamos antes, não de volta ao chamado status quo. Nós queremos voltar da pandemia para um cenário melhor, para um cenário em que o Brasil seja de fato reconhecido como uma potência agroambiental, né? E isso, claro, nós temos uma lição de casa para fazer, não é apenas uma questão de imagem, mas sim também uma questão de ações concretas e assertivas que nós temos que tomar, mas também uma questão de uma discussão mais ampla com a própria comunidade internacional e com a própria opinião pública internacional de como nós podemos enfrentar esse grande desafio de alimentar o mundo com qualidade, ao mesmo tempo em que nós garantimos a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Então, geração de renda e inclusão para os produtores, cadeias de abastecimento
funcionando para os consumidores e tudo isso com respeito ao meio ambiente. O desafio não é pequeno, mas nós temos trabalhado. A pandemia veio para nos mostrar que nós temos uma grande capacidade adaptativa e de resiliência e nós estamos aqui prontos para vencer esse desafio e nos preparar para os desafios que certamente irão se impor aí no futuro. Esses desafios certamente virão, Flávio, porque o que você citou essa carta, né, que 29 instituições assinaram, principalmente grupos europeus, né, que mandaram essa carta para suas embaixadas, para as embaixadas brasileiras, melhor dizendo, nos seus países, fazendo uma ameaça, se a gente pode dizer assim, aos investimentos aqui no Brasil. Enquanto a gente tem trabalhado com várias frentes para realmente não só reforçar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, da produção brasileira de alimentos, como criando novas medidas e novas frentes de trabalho, como a própria frente liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, para realmente mitigar os efeitos desses problemas ambientais que estão muito distantes da produção agropecuária, mas que ainda são associados a eles, né? Ou à produção. Como é que o Ministério da Agricultura, como é que o governo federal tem agido para fazer realmente essa dissociação e começar a reforçar a sustentabilidade da nossa produção? Não, perfeito, Carla. Eu concordo com o seu comentário e gostaria aqui de citar meu amigo, o professor Marcos Bianchi, do INSPER, que é uma grande referência para o agronegócio. Ele criou um jeito fácil e mnemônico de nós termos presente quais serão aí as grandes linhas que dominarão a discussão internacional para o agronegócio já no presente e também para o futuro, são os 3 S's, né? Então, o S da saúde pública, muito associado aos hábitos de consumo e às dietas, a questão da sanidade dos alimentos, e isso eu acho que com a pandemia ficou ainda mais exacerbado, né? A importância dos controles, da inspeção agropecuária, enfim, todos os nossos serviços oficiais, e, por fim, a questão, o terceiro S, sustentabilidade. Então, saúde, sanidade e sustentabilidade. Esses serão temas transversais, inescapáveis, e por mais que nós saibamos aqui no Brasil que a nossa produção agrícola é distante da Amazônia, que não faz sentido do ponto de vista econômico produzir na Amazônia, porque o solo é pobre, porque a nossa agricultura é uma agricultura tropical, que é adaptada para outros tipos climáticos, outros tipos de solo, eu ouso dizer que se torna quase que irrelevante, não irrelevante, que não é um argumento poderoso, um argumento importante, mas isso não será suficiente para que nós escapemos dessa discussão ambiental. Ela é uma discussão que, vou usar o termo contaminará, mas não no sentido negativo, ela permeará, talvez seja uma palavra melhor, porque é mais neutra, ela permeará todo tipo de engajamento que nós vamos ter daqui para frente, não só da parte do agronegócio, mas também outras vertentes, como você muito bem mencionou, até no mercado financeiro, essa questão dos investimentos, né? Esse eu acho que também é um componente integral do novo normal. Mesmo antes da pandemia já existia um movimento muito forte. Eu tive no começo do ano no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, acho que já até conversamos sobre isso em outras oportunidades, e se percebe que, de fato, há uma grande articulação internacional e é uma articulação que, claro, ela às vezes é sequestrada por interesses específicos, e esse é um grande risco, né, que interesses protecionistas, interesses que têm medo da nossa competitividade, da nossa pujança, possam se apropriar desses discursos para criar aí uma forma de garantir aí as suas reservas de mercado, seus interesses paroquiais, mas há sim interesses legítimos de pessoas que estão realmente preocupadas com a questão ambiental. É claro que é algo que vem distorcido, porque se fala muito do Brasil e a gente sabe que a questão ambiental não é algo que se restringe somente à floresta tropical ou à Amazônia, é algo que se perpassa, né? A gente sempre fala, olha, sempre querem botar a questão da emissão de gases de efeito estufa, né? Na conta da agricultura, e a gente sabe que a agricultura é responsável por um percentual pequeno, né? Às vezes pouco mais de 10%, 12%. Se você botar o uso da terra, e muitas vezes colocam todo o desmatamento que existe no mundo na conta da agricultura, como se tudo que fosse desmatado fosse feito
para gerar ou pasto ou lavoura, e a gente sabe que não é isso, né? No Brasil não é essa a realidade, né? O desmatamento ocorre muito mais por uma grilagem, por o desenvolvimento de uma atividade ilegal do que para o cultivo legítimo, para o cultivo do agricultor que quer suprir as cadeias globais de valor. Mas mesmo que nós coloquemos todo o uso da terra na conta da agricultura, nós chegamos aí a talvez 20%, 25%. Né? Então tem um grande passivo oculto aí de emissões que não estão na conta da agricultura por nenhuma metodologia que seja empregada. É claro que no Brasil a agricultura contribui mais porque nós temos essa vocação agrícola, é do nosso DNA, mas a gente não pode discutir sustentabilidade sem discutir, por exemplo, matrizes energéticas, o uso de combustíveis fósseis, possibilidades concretas que existem para essa substituição, como a bioenergia, os biocombustíveis, matrizes mais limpas, eficiência energética. Então, eu acho que uma coisa que nós temos feito é falando, não, nós temos que discutir, nós estamos prontos para nos engajar, inclusive para reconhecer as nossas deficiências, mas nós não vamos trabalhar baseados em ameaça. Nós vamos trabalhar baseados numa relação positiva, construtiva e sempre simétrica. Nós não temos aqui para ouvir lição de moral de ninguém. Nós estamos aqui para reconhecer os nossos problemas, para tratar a questão como adultos, como pessoas maduras e também para discutir deficiências que as outras pessoas também têm. Não é só o Brasil que tem deficiência no campo de sustentabilidade e não é só o Brasil, eu diria, é muito sustentável a agricultura brasileira, se você pegar o plano ABC, a agricultura de baixo carbono, as nossas grandes técnicas inovadoras da agricultura tropical, com plantio direto na palha, fixação de nitrogênio no solo, integração lavoura-pecuária-floresta. Posso passar aqui horas e horas discutindo sobre as grandes maravilhas do nosso pacote tecnológico, mas é claro que nós somos uma referência para isso, mas isso não significa que nós não temos questões sensíveis em governança fundiária, em ações de comando e controle, que não estão no Ministério da Agricultura, mas fazem parte desse esforço concertado do governo, como você muito bem colocou, do Conselho da Amazônia, das próprias ações do MMA, que são feitas em coordenação conosco. Enfim, nós estamos prontos para discutir isso, mas também dentro de uma visão um pouco mais global e uma visão mais transparente. Nós não queremos que essa discussão seja colocada numa moldura sequestrada por interesses protecionistas ou por interesses que não são os nossos. Os interesses têm que ser equilibrados, né? E o nosso interesse é ser um parceiro e um ator-chave para a segurança alimentar global. Então, isso é um objetivo muito claro, é um objetivo que eu digo, até de certa forma, altruísta, não porque nós vamos fazer isso por filantropia, mas porque não é algo que beneficia exclusivamente o Brasil, claro. É algo que realmente está vertente de benefício mundial, e nós vamos discutir isso no interesse de geração de renda e de inclusão social, que é fundamental para o nosso produtor rural e também para o desenvolvimento de toda a cadeia da bioeconomia. Nós estamos num esforço muito grande aqui no Ministério também para a promoção da bioeconomia, nos bioinsumos, nas questões de produtos inovadores, baseados em sustentabilidade. Então, até aqui estou tomando uma erva mate de arvorezinha no Rio Grande do Sul, mas estou tomando como um tererê do Mato Grosso do Sul. Então, aí o melhor de dois estados, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, dois estados muito queridos, mas a erva mate com certificação orgânica, nós estamos aí, a castanha do baru, vários produtos da bioeconomia que a gente quer promover também. Mas isso para dizer que a discussão ela não é simplória, a gente não tem que dizer, é falta de compromisso e por isso que tem desmatamento. A gente sabe que não é isso. O produtor rural, já disse uma vez e repito, é um aliado da preservação ambiental. Nós temos o Código Florestal no Brasil, não existe nenhum país do mundo que tenha a nossa legislação, mas isso não é suficiente. Nós dizermos que nós somos muito bons não é suficiente. Eu acho que nós realmente temos que estar à altura dos maiores padrões, dos maiores estándares, e como nós somos os campeões da agroindústria, né, e das cadeias agroalimentares, como campeões, nós não nos podemos contentar com pouco. Então, nós temos que ser, de fato, referência em sanidade, referência em inspeção, referência em certificação e referência em sustentabilidade. Já estamos perto disso, estamos chegando lá, mas o trabalho não está completo. Então, vamos seguir adiante com tranquilidade, com serenidade, de uma forma séria, e eu acredito que temos muito a contribuir para o restante do mundo. Excelente resumo. A gente tem trabalhado em entender um pouco mais essas questões ambientais que eu tenho tratado até aqui no Notícias Agrícolas como realmente um disfarce para interesses comerciais muito maiores do que essa preocupação ambiental. Como você falou, há interesses legítimos, mas há muitos interesses também comerciais disfarçados dessa superproteção
ao meio ambiente do Brasil, que precisa ser feita, mas ser feita de forma bastante responsável, coesa né, a gente essa superproteção, ela já vem com o Código Florestal acoplado, que é a grande ferramenta dessa superproteção ao meio ambiente brasileiro. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessas questões, mas um outro ponto que eu queria abordar contigo também, Flávio, é a questão do cenário pós-pandemia, que foi também uma discussão que você teve com os representantes da Eurásia, porque certamente é uma preocupação não só do agronegócio, mas de todos os setores, mas quando a gente fala de produção de alimentos, segurança alimentar, a gente pode observar que houve uma mudança de hábito, né, no mundo todo, não só por aumentar, né, consumir mais comida, mas também um outro tipo de comida, uma comida muito mais, né, com uma rastreabilidade muito maior. E nisso o Brasil também se superou e abriu, inclusive, a gente já conversou sobre isso, muitos mercados durante a pandemia, né? Por necessidade emergencial ou por conveniência, ou enfim, não importa, abrimos muitos mercados e precisamos trabalhar para que eles sejam mantidos. Quais são as perspectivas do MAPA, portanto, para esse pós-pandemia, para esse cenário pós-pandemia? Acredito que o agronegócio terá um papel central, será um dos pilares e um dos motores da recuperação econômica do Brasil. Eu acredito que, inclusive, o setor é responsável por uma mitigação da crise econômica pela qual estamos passando, né? O PIB agrícola teve um crescimento, foi o único PIB setorial que teve uma expansão no primeiro quadrimestre de 2020, né? Houve retração em serviços, houve retração em indústria, mas no campo agrícola houve uma expansão que ajudou a minimizar o efeito global dessas retrações dos outros setores. Eu sempre digo que é um dado muito relevante que nós conseguimos atingir o duplo recorde, né? O recorde de produção aí na última safra, né? E já com perspectivas de novo recorde para a próxima safra. Então, o recorde de produção da agrícola e um recorde de exportações agrícolas também, né? Então, nós conseguimos esse duplo recorde em plena pandemia, é uma grande vitória, uma vitória do setor, uma vitória do produtor. Eu acredito que isso tem um efeito muito positivo para toda a economia. A ministra Tereza Cristina sempre fala que se tem um aspecto talvez positivo, né, e é difícil encontrar aspectos positivos nessa pandemia, mas talvez um seja ter trazido de volta para a cidade a consciência da importância do campo, né? Houve, sim, uma desconexão, às vezes, dos centros urbanos, das comunidades, aí, das metrópoles, um desconhecimento achando que aquela comida nasce e brota no supermercado, que ela não vem de uma produção rural, que esse campo aí ficou muito esquecido, um campo oculto, né? E a pandemia mostrou a importância do campo, a importância da atividade agrícola, um campo moderno, atividade rural. Ninguém aqui sofreu desabastecimento por conta da pandemia, o que é um feito notável, né? Olha só a resiliência que nós logramos obter de garantir a segurança epidemiológica, tanto na produção quanto no agroprocessamento, na agroindústria, a logística de distribuição, tudo isso se manteve intacto, mostrando aí a importância, de fato, dos setores primários e de processamento para a economia como um todo, além, novamente, dessa questão da geração da renda e de geração do PIB agrícola, que tem aí a externalidade positiva também do efeito multiplicador para outros segmentos da economia. Então, eu acho que, realmente, a discussão do pós-pandemia passará, sim, por como o setor agrícola continuará desempenhando nesse momento. Por isso é importante que a nossa estratégia não se concentre só no momento imediato, né, que não seja algo momentâneo, ou seja, que não seja apenas uma questão reativa a esse cenário que nós estamos vivendo hoje, mas também tenha uma dimensão prospectiva, estratégica e de médio e longo prazo. Como você muito bem disse, nós tivemos uma ação muito ativa, muito coordenada para assegurar os nossos parceiros de que eles seguirão podendo contar com o nosso suprimento, e nós realmente provamos o nosso caráter, né? Nós já havíamos dito que nós tínhamos esse desejo de firmar parcerias estratégicas para a segurança alimentar global, e no momento que tivemos que provar essa disposição, nós pudemos provar com louvor, né? Nós, de fato, continuamos suprindo o mudo. É claro que já existiam muitos contratos que haviam sido firmados, né? Então, muito também dessa performance das exportações, porque eram contratos que, inclusive, foram assinados antes da pandemia, mas nós honramos esses contratos, né? Eles foram entregues. Então, Sim. Isso também é uma vitória que não é trivial, é algo importante,
né, e que, de fato, cumprimos o que foi prometido. Para o pós-pandemia, é muito difícil ainda nós conseguirmos dimensionar as reais mudanças, os reais impactos, até porque existem movimentos contrários que ocorrem de forma paralela, né? Você tem, por um lado, maior abertura de alguns segmentos por medo de desabastecimento, mas também um recrudescimento de protecionismo, também essa promoção do compre local, né? Então, também de você ali, às vezes, priorizar uma produção próxima, mesmo que aquela produção seja menos competitiva ou mais cara do que você poder integrar globalmente uma cadeia, como no caso do Brasil, né? Que nós somos um grande fornecedor mundial, então muitas vezes você pode ter aí um deslocamento da produção brasileira de forma a favorecer uma produção local. Então são movimentos que muitas vezes vão em sentidos contrários ao mesmo tempo. Então é difícil, de fato, você ter ali uma perfeita dimensão de como essas dinâmicas vão se operar. Mas há um trabalho de base que tem que ser feito, que já vinha sendo feito e que se intensificou, você muito bem assinalou, de aberturas de novos mercados. Isso é importante por quê? Para criar as condições para a diversificação de produtos e de destinos, né? Nós conseguimos, nos últimos 1 ano e meio, né? Então, essa gestão da ministra Tereza Cristina, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos essa orientação muito clara de colocar o nosso agro no mundo, mais lugares de onde ele está e para mais produtos do que já estão, né? Então, também sair ali das proteínas animais, da soja, do café, do algodão, do açúcar, do suco de laranja, ir para outros produtos. E, de fato, nós abrimos 77 mercados nesses 18 meses. 77 mercados em 18 meses. É um número muito expressivo. E se você pegar muitos mercados para, por exemplo, material genético, que é algo de grande valor agregado, isso é muito importante para as matrizes de produção animal de diversas partes do mundo, e aí material genético, tanto matrizes avícolas quanto matrizes bovinas, por exemplo, também segmentos da bioeconomia, como eu já mencionei, né, abertura de chá, de gergelim, de outros produtos fitossanitários, e também não descuidamos dos produtos tradicionais, grandes aberturas para as proteínas, né, em mercados relevantes, né, lácteos para a China, lácteos e carne bovina para a Tailândia, alguns que eu lembro aqui que são produtos tradicionais para mercados importantes, né, mercados relevantes, com grande número de consumidores. Então, não descuidamos dos segmentos tradicionais e buscamos agregar novos segmentos. O pós-pandemia, nós teremos que estar adaptados também para estarmos sujeitos à volatilidade e às oscilações naturais do mercado. Nós temos hoje uma grande concentração do agronegócio, que foi, inclusive, muito puxada pela Ásia e pela China em particular. Essa concentração ela não é benéfica nem para o exportador e nem para o importador, porque você cria uma relação de dependência que torna muito vulnerável os dois polos, tanto o polo exportador quanto o polo importador, um fica muito vulnerável à dinâmica do outro, né? Então, nós queremos continuar exportando para a China, para a Ásia, isso é inevitável, né? São os nossos são os polos dinâmicos da economia, então eles serão, de fato, aí os grandes motores da expansão da demanda, mas nós queremos exportar mais em termos absolutos, mas não em termos relativos. Nós queremos desconcentrar, exportar mais em volume, mais em valores, mas menos em termos proporcionais e relativos. Então, diversificar destinos e diversificar produtos. Isso contribuirá, de fato, para a resiliência, tanto do produtor quanto de toda a cadeia agroalimentar. Não é tarefa fácil, porque não basta abrir o mercado. Abrir o mercado é igual abrir uma porta. Nada adianta a porta estar aberta se ninguém passar por ela. Então, nós temos sim que fazer essa etapa necessária, uma etapa de uma negociação muitas vezes governamental, técnica, às vezes política, mas essa parte técnico-política tem que ser complementada por esforços de promoção comercial, de imagem, de presença nos mercados de destino, de inteligência, e isso é algo que o setor público não pode fazer sozinho. Isso tem que ser algo combinado entre iniciativas de fomento nossas com a parceria do setor privado e de toda a cadeia. Claro que sim, o produtor fará a sua parte, mas também aí os grandes agregadores, não só do ponto de vista, talvez, das grandes corporações, mas também por meio de cooperativismo, de outras formas de arranjos que garantam a escala para que, de fato, a gente possa intensificar a nossa presença por todo o mundo.
Bom, Flávio, acho que dessa forma a gente consegue realmente fazer uma atualização para o produtor que está nos acompanhando de como as coisas estão caminhando para que, né, a gente continue ampliando os nossos mercados em todo o mundo. A gente tem visto alguns obstáculos surgindo ainda durante a pandemia, como, por exemplo, as questões todas ligadas aos frigoríficos que suspendem algumas compras da China, que eu tenho certeza que o Ministério da Agricultura já está articulando para reverter essa situação, enfim. De qualquer forma, há uma série de medidas, eu sei disso, que estão sendo tomadas. Eu vou disponibilizar parte desse documento que você me mandou, né, para que as pessoas conheçam como é que está a visão do Ministério da Agricultura, portanto, do agronegócio brasileiro lá fora. E aí a gente consegue, então, amarrar todas essas informações e trazer tranquilidade. E acho que duas frases muito importantes que marcam a nossa conversa de hoje, Flávio. Uma delas é que você diz, né? Não vamos trabalhar na base da ameaça, porque sabemos o que estamos fazendo e que estamos cumprindo a lei. E a outra é de que o agro será realmente um dos motores da retomada econômica do Brasil. Isso é determinante para que a gente possa sair desse momento. Vamos sair, sem dúvida nenhuma, bastante prejudicados, mas mitigando os efeitos dessa pandemia com o agronegócio. Então, já aproveito para te agradecer muito pela companhia nessa tarde de hoje. Você sabe, as portas do Notícias Agrícolas estão abertas para ti, para o Ministério da Agricultura, sempre que quiserem. Para nós é um prazer. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Da mesma forma, estou sempre à disposição para participar dessa forma construtiva, nessa nossa relação que vem se firmando cada vez mais entre o Ministério da Agricultura e o Notícias Agrícolas, e agradecer novamente o espaço para podermos chegar aí também a cada propriedade rural, a cada produtor, a cada estabelecimento, para passar essa imagem de tranquilidade, essa mensagem de serenidade e essa mensagem de confiança. Nós temos absoluta confiança nas capacidades dos nossos produtores e pedimos também que tenham confiança aqui no nosso trabalho. Estamos abertos, não somos infalíveis, obviamente, mas estamos sempre abertos e estamos muito engajados em fazer o melhor possível, o melhor para o Brasil, e o agro é o melhor para o Brasil. Então, nós, de fato, estamos comprometidos aí com esse setor, que é o nosso motor, que é a nossa vocação, e o Brasil é o agro. Então, muito obrigado e até uma próxima, que espero seja muito em breve. Com certeza será. Flávio, muito obrigada mais uma vez. Bom restinho de semana para você, bom trabalho, que eu sei que é muito trabalho. E a gente volta a se falar com certeza. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Conosco, Flávio Bettarello, secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, trazendo mais uma vez boas notícias. A gente sabe que a gente precisa de uma estratégia para passar por todo esse momento da pandemia e o agronegócio brasileiro é um claro exemplo dessa estratégia, né? Todas as questões ambientais e de sustentabilidade voltaram aos debates recentemente e a gente tem trazido entrevistas aqui para mostrar que realmente há uma iniciativa muito forte do governo federal para reforçar essa sustentabilidade, porque isso é determinante para a consolidação dos nossos mercados lá fora, principalmente na Europa. Isso está sendo feito em várias frentes, né? Então, isso está sendo, inclusive, reforçado. Mais do que isso, toda essa questão de abertura de mercados, ela continua muito pujante, continua acontecendo, o Ministério segue abrindo novos mercados. E no pós-pandemia, ainda há um grau de incerteza muito grande que cobre as perspectivas, não dá para a gente saber exatamente como as coisas vão caminhar, mas o Flávio Bettarello resume bem. O agronegócio deve ser, portanto, um dos principais, se não o principal pilar de sustentação da retomada econômica do Brasil. E dessa forma, a gente já sabe que o trabalho do agronegócio é grande e determinante para que a gente, portanto, consiga sair desse momento com, pelo menos, os efeitos mitigados da pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui com esse boletim, mas, na sequência, o Alexander Horta assume a bancada para falar com o seu Camilo Motter, da Grano Oeste, corretora de cereais, sobre o fechamento da soja nessa quarta-feira. É um instante só, a gente volta já já.